Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta do Senhor. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá. Essa é a nossa bendita esperança, o retorno do Senhor Jesus Cristo em glória e majestade para buscar a sua igreja. É importante que você e eu, nós todos nos preparemos para esse maravilhoso dia. Pois bem, este é o programa A Voz da Profecia. E que alegria, viu? Que emoção estar aqui juntamente com os meus amigos, o Quarteto Arautos do Rei, para nós estrearmos o programa A Voz da Profecia aqui na TV Novo Tempo, esse programa que tem tanta história. Inclusive hoje nós vamos, já que é a estreia, nós vamos pensar um pouquinho na história da Voz da Profecia, que desde o ano de 1943 estreou no rádio brasileiro. E quero dizer ainda para você que estou realmente assim, muito honrado, sentindo-me grandemente privilegiado nesse cenário grande, novo e tão bonito. Confesso que eu me sinto assim, pequenininho, velhinho, feinho. Aliás, o feinho não, tira essa parte aí, esquece isso. Mas é uma alegria, verdadeiramente uma alegria muito grande, uma honra imerecida estar aqui e dar sequência a esse programa que tem tanta história e que tem alcançado tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Onde quer que você esteja agora, receba nosso carinho, nosso abraço e já a nossa gratidão pela sua audiência. E eu convido você para interagir conosco por meio das nossas redes sociais, que ao longo do programa você vê aí sendo exibidas na sua tela. Como eu disse, vamos pensar um pouquinho hoje na história da Voz da Profecia e, é claro, a mensagem bíblica vai trazer a ênfase principal desse programa que tem a ver com o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo para buscar os seus filhinhos, para buscar a sua igreja. Fica aí com a gente, estamos juntos!
vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo, onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois no céu eu tenho um Pai. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa desse encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho dessa mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Que alegria então será. A Voz da Profecia começou numa garagem de um homem que acreditava na comunicação, quando a igreja não tinha muita noção disso, a igreja nova, né? Pastor Richard, lá nos Estados Unidos. O filho dele deu sequência ao trabalho dele, mas foi numa garagem, foi alguém que fez aquilo manualmente, que fez aquilo como esforço pessoal, né? Ela cresceu. A Voz da Profecia, quando apareceu no Brasil, em 1943, a divisão escolheu o pastor Rabelo, ele ia para a América, gravava lá os programas. Muitos dos programas que ele gravava eram traduções dos programas que o Richards fazia. Ele fazia também alguns programas brasileiros, né? Mas ele gravava lá, porque aqui não tinha condições. Até começamos a gravar aqui. O quarteto gravava lá, o primeiro quarteto americano cantando em português, né? Vinha todo mundo, aquelas coisas todas. Então, tudo foi um trabalho assim de lágrima e suor, sabe? De crença, de fé. Era bastante difícil no começo. Eu me lembro que a Voz da Profecia não tinha dinheiro para comprar terno para o quarteto. Mas Deus foi muito generoso e
nós prosperamos rapidamente e grandemente. Com relação a esse começo e depois o meio e o fim, o começo é sempre difícil, né? Porque você tem que se adequar a uma porção de coisas. Por exemplo, o nosso primeiro grande trabalho, já que chegamos, foi fazer uma semana de oração no IAE em São Paulo, hoje o NASP São Paulo. E era a igreja mais famosa do Brasil e talvez da América do Sul, sei lá. E é uma pressão tremenda, mas foi um marco muito positivo, tanto na minha vida como orador, como na vida do quarteto também, porque o quarteto tinha mudado no ano anterior e eles estavam ainda engatinhando para ganhar notoriedade, aquela coisa toda, porque mudou um estilo, mudou completamente, né? E foi uma bênção muito grande. Nós fazíamos muito evangelismo, não parávamos. Eu sempre amei pregar e eu sou um dos pregadores que mais falam da volta de Jesus. E a Voz da Profecia existe para anunciar a volta de Jesus. Então, foi como abelha no mel, não é? A Voz da Profecia no Rio já era um passo grande, o Auditório Guanabara, né, que é a igreja do Botafogo. Aquilo já era um passo de fé, porque a Voz da Profecia americana, que era sustentada pelos americanos, por americanos ricos, mandava dinheiro para o Brasil e tinha muito dinheiro. E muita coisa aconteceu. De repente, aquilo secou e nós começamos a viver pelas nossas próprias forças, que eu chamo da experiência da garagem, que foi até melhor do que a garagem. Nós fizemos evangelismos em vários lugares. Por exemplo, fizemos em várias cidades do Peru, inclusive no meio da selva peruana, né? Fizemos evangelismo na cidade de Iquitos, na cidade de Tarapoto, claro, fizemos na capital também, em Lima, né? No Brasil, nós visitamos todas as capitais, com exceção de Boa Vista, em Roraima, e algumas cidades nós visitamos várias vezes. Eu me lembro, por exemplo, que nós tivemos a alegria de fazer um evangelismo em Rio Branco, no Acre, onde no final de semana, no sábado à tarde, numa piscina, nós batizamos em torno de 700 pessoas. Inclusive, isso apareceu na revista Adventista. Dentre estas pessoas todas, 6 meses depois eu voltei lá para batizar um indivíduo que era pastor de uma outra congregação e que se tornou adventista e depois se tornou pastor da igreja adventista. E hoje é pastor da igreja adventista no Amazonas. Então, estas coisas, elas marcam muito a gente, sabe? E é muito gostoso lembrar destas coisas porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Mas foi difícil, porque comunicação sempre foi uma coisa difícil. Mas o pastor Rabelo inovou de uma maneira assim impressionante. O pastor Alcides Campolongo na televisão, na TV Tupi, usando atores lá para fazer. Então tudo foi muito difícil assim, sabe? Tudo foi passo a passo. E eu estou muito feliz porque ser orador, por exemplo, da Voz da Profecia, você ser diretor de uma instituição é grande, mas ser orador da Voz da Profecia é muito maior, porque é no meio de uma multidão enorme. E o respeito que as pessoas têm para com o orador, especialmente se é um orador que prega a palavra, né? E hoje nós estamos felizes porque os oradores estão pregando a palavra. E eu aproveito o ensejo para dar as boas-vindas ao meu amigo pastor Gilson. Desejo que ele tenha todo o sucesso possível, seja muito abençoado por Deus e que ele seja uma inspiração para outros pregadores também, como tem sido o orador da Voz da Profecia em todos os tempos, né? E hoje a gente tem que continuar tendo fé, mesmo tendo uma estrutura que a gente tem. A gente tem uma estrutura muito grande, muito maior que muitas TVs no Brasil. Isso é presente de Deus, isso é graça de Deus. E a gente não pode esquecer de onde a gente veio. A gente veio da simplicidade, do compromisso, do engajamento. Eu tenho certeza que o pastor Gilson e outros têm isso no coração, e você também que está assumindo isso, para que a gente possa ter esse espírito que ele nunca passe da nossa vida. A Voz da Profecia é a voz de Deus, e ela tem que continuar sendo a voz de Deus e tem muita gente querendo ouvi-la. Viu aí quanta história linda, quantas pessoas
ao longo dessas décadas, alcançadas pela palavra de Deus através do programa A Voz da Profecia. Eu tenho a honra de ser o 10º orador, desde 1943 até hoje. Passaram antes de mim 9 oradores, eu tenho a honra de ser o 10º. E o Quarteto Arautos do Rei atual está na sua 29ª formação. Muito tempo pregando o Evangelho, seja através da mensagem bíblica, seja através da mensagem cantada, mas a realidade é que, graças a Deus, essa obra continua e cada vez avança mais para a honra e glória do Senhor. E eu tenho ouvido alguns me perguntarem assim: pastor, e aí, o programa Voz da Profecia vai se adaptar ao seu estilo? Porque parece que o programa sugere algo assim mais formal, ou você é que vai se adaptar ao programa? Eu tenho dito que acho que isso aqui é um casamento. Cada um cede um pouquinho, não é? E assim o relacionamento fica feliz. Com o tempo, a Voz da Profecia vai ter a minha cara e eu vou ter a cara da Voz da Profecia. Ore por mim, ore por nós, para que juntos nós façamos o melhor para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre o tema principal, a ênfase maior desse programa, que tem a ver com a segunda vinda de Cristo em glória e majestade para buscar a sua igreja, o maior espetáculo da história e o maior acontecimento de todos os tempos. Fica comigo, estamos juntos. Vamos ter agora um pequeno intervalo, mas eu já volto com você para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Esse é o programa A Voz da Profecia e a gente agradece a você por você estar aí, pela sua audiência, e quero aproveitar essa oportunidade para lhe oferecer um lindo presente. Este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material foi preparado para ser uma luz de Deus na sua vida. São 15 temas, baseados todos eles em ensinos apresentados pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Eu estou seguro de que esse material, se for recebido por você, estudado com carinho, orando, pedindo a Deus sabedoria e discernimento, esse material vai alcançar o seu objetivo e Deus vai guiar você numa compreensão maravilhosa da sua santa palavra. Quer o DVD? É presente para valer. É só você entrar em nossas redes sociais, se preferir solicitar dessa forma, ou então você liga para a gente em horário comercial, você faz contato pelo telefone, ok? De acordo com as informações que você vê aí na sua tela, e nós vamos mandar para você o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, para ajudar você no conhecimento da palavra do Senhor. Como eu disse há pouco, nosso tema de hoje está relacionado à segunda vinda de Cristo em glória e majestade para buscar a sua igreja. Essa é a nossa bendita esperança. Mas antes de abrir a palavra, eu quero orar com você, como a gente sempre faz aqui na Novo Tempo, pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, te louvo, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. E te peço, por tua graça, abençoa-me, Senhor. Todos os meus amigos que de alguma forma trabalham para a realização deste programa, bem como, Senhor, os nossos queridos telespectadores, que nesta hora sublime de estudo de tua palavra, hoje, Senhor, e todos os dias quando estaremos aqui, que o teu Espírito nos ilumine, nos dê compreensão segura da tua vontade, para que assim nós andemos felizes nos teus caminhos. Pai, eu te louvo e te agradeço, e estas bênçãos te peço no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então pensar um pouquinho nesse tema maravilhoso da palavra de Deus, que tem a ver com a segunda vinda de Jesus em glória e majestade para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhinhos. Sabe que esse assunto da segunda vinda de Jesus, ele é mencionado na Bíblia de forma direta ou indireta cerca de 2.500 vezes. Incrível, não é? Desde o Gênesis ao Apocalipse, esse assunto é o mais comentado em toda a Bíblia. E todos os cristãos, independentemente da denominação religiosa, todos os cristãos creem na mensagem relativa à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E acredite, é possível que o dia com o qual milhões e milhões de filhos de Deus ao longo do século sonharam, é possível que esse dia se cumpra em nossa geração, em nosso tempo. Quantos homens e mulheres de Deus pregaram essa mensagem? Por essa mensagem eles viveram e até morreram. Você já pensou que privilégio grandioso saber que tudo isso pode se cumprir em nossos dias, em nossa geração?
Eu me lembro quando decidi estudar teologia. Eu era apenas um garoto aí, um adolescente, e quando cheguei aos 17 anos, concluí o meu ensino médio, então era hora de seguir para a faculdade de teologia. Eu morava em Vitória da Conquista, na Bahia, que é a minha cidade natal, e decidi estudar teologia em São Paulo, no antigo IAE. Hoje chama-se UNASP, campus de São Paulo. Janeiro de 1984. Faz tempo, hein? Faz um tempinho bom. É que eu não nasci outro dia, não é? E eu me lembro que houve um sábado à tarde quando me despedi da minha igreja, dos meus amigos. Não foi fácil. Eu estava muito feliz porque estava indo em busca de um sonho, acalentado já por alguns anos, de me tornar um pastor. Mas, por outro lado, eu estava triste porque eu iria deixar os meus amigos, a minha igreja, e especialmente a minha família. O coração estava assim dividido entre alegria e tristeza, mas eu tinha que buscar o meu sonho, eu tinha que realizar aquilo que entendi ser o chamado de Deus para a minha vida. Então, houve um sábado à tarde no culto dos jovens, quando eu me despedi da igreja, ouvi palavras muito carinhosas, muito bonitas, disse também palavras de despedida, e fiquei ali cumprimentando as pessoas no final da reunião, abraçando todo mundo, e eu fui um dos últimos a sair da igreja. Eu estava caminhando para minha casa, e um irmão da igreja me acompanhou. O nome dele, Isaurino Borges. Um senhor que na época devia ter aí uns 50 anos, talvez. Eu o via como um homem idoso. Você sabe que é assim, não é? Quando a gente é novinho, a gente olha as pessoas de 40, 50, como se já fossem pessoas velhas. E eu olhava o irmão Isaurino assim, como um senhor já idoso, e ele foi me acompanhando. E o irmão Isaurino gostava muito de aconselhar os jovens da igreja. E nós tínhamos por ele um profundo respeito, porque ele era um homem simples, porém muito estudioso, muito culto, um homem de Deus. Ele não tinha formação de pastor, mas tinha coração de pastor. Faleceu, imagino aí, há uns 3 anos mais ou menos, mas deixou suas marcas na vida de centenas, se não de milhares de pessoas. O irmão Isaurino me acompanhou e nós fomos conversando ali pelo caminho e ele me deu muitos conselhos, falou sobre o futuro, sobre casamento, falou sobre a vida de um pastor. E eu me lembro que ele disse: Gilson, um pastor deve se dedicar acima de tudo no estudo, na oração, na comunhão com Deus. Agora, quanto ao trabalho, ele me disse assim: visite os membros de sua igreja, visite-os ao máximo e procure estudar e preparar os seus sermões para que você pregue com sabedoria e com autoridade. Palavras boas que ficaram guardadas no meu coração. Mas olha, quando nós chegamos em frente à minha casa, ele deveria seguir para a casa dele, eu já ia entrar. Então, eu nunca me esqueço, quando ele me olhando nos olhos e como quem profetizando, ele me disse assim: Gilson, eu creio que você vai pastorear a igreja, que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Eu creio que você vai pastorear a igreja, que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Oh, estas palavras lindas estão guardadas no meu coração. Muitos anos já se passaram. Jesus, é claro, até hoje ainda não voltou, mas eu tenho a esperança de que Ele venha ainda nos meus dias. No entanto, se isso não acontecer, eu espero morrer como morreu o irmão Isaurino, firme na palavra de Deus, certo de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei quando Jesus virá, mas eu sei que Ele virá. E você e eu, nós temos que pregar essa mensagem. E, infelizmente, esse assunto relativo à vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ele tem sido pouco pregado. Existem alguns ensinos incorretos que permeiam a igreja cristã, que estão tirando o brilho do tema da segunda vinda de Jesus. Você já reparou que a gente quase não ouve mais nas igrejas esse assunto quanto à iminência da segunda vinda de Jesus em glória e majestade para buscar a sua igreja? Eu posso mencionar para você rapidamente alguns desses ensinos incorretos, que eu creio que de alguma maneira cooperam para tirarem o brilho da segunda vinda de Jesus. Um deles é a ideia de que quando uma pessoa morre, ela vai direto para o céu ou para o inferno, ou talvez para um lugar intermediário chamado purgatório.
Se é uma pessoa que confia em Deus, a ideia é assim, ela morre e vai direto para o céu, para o paraíso, já recebe de forma imediata a sua recompensa. No entanto, se é uma pessoa que despreza a Deus, a graça do Senhor, então vai para o inferno. Recebe a punição e vai para um lugar de tormento eterno. Existe um terceiro lugar intermediário que foi criado, chamado de purgatório, onde a pessoa iria e viveria uma espécie de purificação. Permita-me lhe dizer com todo carinho e com todo respeito. Eu sei que devo estar falando agora para pessoas que creem dessa maneira, porque você foi ensinado assim. Mas eu preciso lhe dizer com carinho e com respeito que essas ideias, elas não têm base sólida, elas não se sustentam na Bíblia, na palavra do Senhor. Ou de maneira nenhuma. Não é isso que a Bíblia ensina. Ora, se os salvos já recebem sua recompensa imediatamente após a morte e os perdidos também já recebem sua punição, não há muito sentido na segunda vinda de Cristo, você compreende? Um dos aspectos extraordinários da segunda vinda de Cristo, está escrito, é que quando Jesus voltar, os que morreram confiantes no Senhor ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Ora, mas para que eles vão ressuscitar? Para receberem a recompensa, se eles já estão no céu, se eles já estão no paraíso. Você compreende que essas ideias têm tirado o brilho da segunda vinda de Cristo, a importância, a necessidade do retorno glorioso de Jesus? Há um outro assunto que também tem cooperado para isso. É a chamada teologia da prosperidade. Eu costumo chamar de evangelho da prosperidade. A ideia da teologia da prosperidade é que se você for fiel a Deus em todas as coisas, principalmente na devolução dos dízimos, na doação de ofertas, se você procurar ser fiel a Deus e for uma pessoa assim bem generosa ao trazer os dízimos, ao trazer ofertas especiais para Deus, então você vai prosperar em tudo. Você vai se dar bem, você vai se dar muito bem. As coisas vão assim fluir para você com extrema facilidade. Você vai viver em harmonia no seu lar, você terá saúde e se porventura a sua saúde for abalada de alguma forma, logo o pastor lá da sua igreja, o líder da sua igreja vai orar por você e vai curar todas as suas enfermidades. E você vai se tornar uma pessoa rica, próspera financeiramente. Você vai se tornar possivelmente um rico empresário, se você for fiel a Deus. Ora, que ideia absurda é isso. Parece que a vida vira um mar de rosas. Quando você vem à igreja e começa a dizimar e ofertar, você já passa a viver um paraíso nesse mundo? Essa ideia não está boa. Esse pensamento, esse tipo de ensino falso tem tirado o brilho da segunda vinda de Jesus, porque para que Jesus voltar e me levar para o paraíso se eu já estou vivendo aqui num paraíso de prosperidade? Outro tema que eu posso também mencionar para você, que creio tirar o brilho da segunda vinda de Cristo, o chamado arrebatamento secreto. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, a sua igreja será arrebatada, ou sim, a igreja do Senhor será arrebatada. Porém, esse arrebatamento não será secreto, muito pelo contrário, ele será glorioso, será audível, será visível. Sim, abra a sua Bíblia e estude, por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ou então a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Você verá ali que quando Cristo retornar em glória, todos os seus filhinhos de todos os tempos e todos os lugares, que morreram confiantes na sua palavra, eles são ressuscitados com um corpo perfeito, imortal e glorificado. Paulo diz que nós, os justos, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, nós nos uniremos com esses filhinhos de Deus que foram ressuscitados e subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Creia, isso não será nada secreto, isto será completamente visível e glorioso. Como eu disse, há alguns ensinos incorretos que têm tirado o brilho da segunda vinda de Jesus. Mas você e eu precisamos estudar a Bíblia e saber o que realmente a palavra do Senhor nos diz a respeito. Então eu vou aqui abrir a minha Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Vamos a Mateus, capítulo 24. Vou começar com o verso 27. Mateus 24, verso 27, olha só o que está escrito.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como o relâmpago, disse o Senhor Jesus, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Cristo estava dizendo, olha, eu voltarei dessa maneira, de forma completamente visível, assim como um relâmpago que é visto desde o Oriente até o Ocidente. E olha mais, posso ler agora o verso 30, Jesus diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Oh, bênção! Palavra de Deus. O Senhor Jesus quem disse, Ele vai aparecer no céu e todos os povos da terra o verão, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Será grandioso esse dia. A palavra de Deus assim ensina que todos nós veremos nosso Senhor em glória, vindo buscar a sua igreja. Você se lembra quando Jesus se despediu dos discípulos e voltou para o céu? Depois que ele ressuscitou, por algumas vezes ele se apresentou aos discípulos durante um período de 40 dias. Mas no 40º dia, Jesus se despediu dos discípulos. Está escrito lá em Atos, capítulo 1, que depois de ter dito umas bonitas palavras aos seus discípulos, Jesus começou a subir para o céu, começou a ser elevado às alturas. E os discípulos ficaram parados, olhando para cima. Então, 2 anjos de Deus apareceram próximos aos discípulos. E eles disseram assim, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, que do meio de vocês foi tirado e elevado para o céu, Ele virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Por que vocês estão aí assim, olhando para cima? Por que vocês estão tristes e abatidos? Certamente naquele momento os discípulos estavam assim um pouco confusos, um pouco perplexos. E os anjos de Deus vêm para consolá-los. E os anjos dizem assim, olha, fiquem tranquilos. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo vocês vão vê-lo descer. E outro texto que gosto também está em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Lá está escrito assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão diante dele, ou sobre ele. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Assim será a segunda vinda de Cristo em glória e majestade para buscar a sua igreja. Todos aqueles que estiverem aqui o verão na sua glória. Mas talvez você esteja pensando assim, pastor, quando Jesus virá? A gente já sabe como que ele virá. E nós já sabemos que ele virá, porque isto é a palavra do Senhor e seu testemunho é fiel e verdadeiro. Mas a pergunta é, quando Jesus vai voltar? Eu leio agora, aqui mesmo, Mateus capítulo 24, no verso 36. Olha só o que Jesus diz. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nós não somos informados quanto à data da segunda vinda de Jesus, mas nós somos orientados quanto ao evento, quanto ao acontecimento. E Deus nos chama para que nós nos preparemos para o evento e não para que nós façamos algum tipo de especulação com relação à data da segunda vinda de Jesus. Mas para confortar a sua igreja, para despertar em nós uma confiança plena na palavra do Senhor, o Senhor Jesus procurou nos mostrar alguns sinais que a gente entende serem indicativos, que anunciam a proximidade do retorno de Jesus à terra. Aqui mesmo em Mateus capítulo 24, no chamado sermão profético, que se repete, que é apresentado também em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Jesus, ele menciona diversos acontecimentos que ocorreriam no mundo e que nós deveríamos ver como sinais,
mensagens indicativos da proximidade da sua segunda vinda. Jesus falou, por exemplo, de situações no mundo, esse mundo físico, no planeta. Jesus falou de tragédias e catástrofes naturais, sobretudo com referência a uma incidência grandiosa de terremotos. É o homem agredindo a natureza e a natureza reagindo a essas agressões do homem. Então, catástrofes naturais. Mas Jesus também falou de situações entre os homens, nos relacionamentos humanos. O Senhor fez referência à ingratidão, à violência, à imoralidade, à incredulidade. Jesus falou de falsos cristos, falsos ensinadores da palavra. E nesse contexto dos sinais do fim, eu quero ler agora uma advertência de Jesus que está aqui em Mateus capítulo 24, no verso 12. Olha o que Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Na medida em que o mal avança, diz Cristo, e nós nos aproximamos do glorioso dia da sua segunda vinda, Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. O amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor aos caminhos do Senhor, a vontade de Deus, o amor à lei de Deus. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu gosto quando Jesus diz assim, de quase todos. Significa que não de todos. Significa que você e eu não precisamos nos tornar vítimas da maldade, fazendo o amor a Deus se esfriar em nosso coração. E você sabe, quando o homem perde o seu amor a Deus, ele também perde o amor ao semelhante. Porque quando nós estamos pela fé ligados a Deus, quando nós experimentamos essa relação vertical com Deus, então nós também estamos em comunhão com os nossos semelhantes. Nós temos o amor na dimensão horizontal. Mas por se multiplicar a maldade, o amor a Deus e aos semelhantes de Jesus se esfriará de quase todos. Mas agora eu quero ler para você o verso seguinte, Mateus 24, verso 13, que é uma promessa do Senhor. Ele diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que continuar amando a Deus, sendo fiel a Deus, a sua palavra, a sua vontade, a sua lei, aquele que continuar amando até o fim, aquele que perseverar até o fim, amando os seus semelhantes também, Jesus diz, esse será salvo. E na sequência uma profecia, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus disse que o seu propósito vai triunfar. Eu gosto do texto que está lá em Jó, capítulo 42, verso 2, quando Jó diz assim para Deus, eu sei que o Senhor tudo pode, tudo sabe, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Acredite nisso. O evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Porque os planos de Deus, eles acontecem, eles se realizam. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas acredite, este fim aqui é o fim dessa realidade presente, de pecado, de maldade, de caos, de injustiça e de sofrimento. O evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim da realidade presente e o começo de um novo tempo. O começo de uma nova realidade estabelecida por Deus e que será vivida pelos filhinhos de Deus que perseverarem até o fim, que continuarem firmes no Senhor. Sabe, depois de Jesus apresentar esses chamados sinais do fim, então o Senhor, ele conta algumas parábolas. As parábolas eram histórias que Jesus criava, com a intenção de ilustrar os seus sermões, ilustrar as suas mensagens, para que essas mensagens ficassem mais gravadas em nossa mente. Jesus conta, na sequência aqui de Mateus capítulo 24, 5 parábolas. E olha aqui um detalhe. Todas elas têm uma ênfase em comum. Eu vou ler aqui o verso 42. Mateus 24, verso 42, o Senhor diz assim,
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. A ênfase das parábolas, destas parábolas que estão aqui no contexto de Mateus 24 e também em Mateus 25, a ênfase é essa: vigiai. Estejam preparados, vigilantes, prontos, atentos, porque vocês não conhecem, disse Jesus, o dia e nem a hora. Por isso, vocês precisam a cada dia buscar esse preparo. Não basta saber que Jesus virá. Não basta saber como Jesus virá. É preciso que nós nos preparemos para esse dia. E eu digo até mais para você, não basta a gente aguardar Jesus. É claro que devemos aguardá-lo, mas o Senhor insiste conosco de que nós devemos nos preparar para esse dia. É aguardando em preparação. E você me dirá, pastor, qual a melhor maneira da gente se preparar para a segunda vinda de Jesus? Então eu quero ir agora com você a Apocalipse capítulo 1, lá no verso 3. Eu gosto tanto dessas palavras do Senhor. Essa é a primeira promessa que o Senhor nos faz no livro do Apocalipse, que é um livro lindo, cheio de revelações de Deus e de promessas de Deus para o seu povo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Lá está escrito assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, ou seja, felizes são aqueles que pesquisam, que estudam, que estão com a mente e com o coração abertos e dispostos, com humildade, procurando aprender, conhecer a vontade de Deus. Felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam, ou seja, e obedecem, seguem, praticam as palavras da profecia, porque o tempo, diz o Senhor, está próximo. E eu quero concluir então com mais promessas de Deus no livro do Apocalipse. Vou agora aqui para o último capítulo. Mencionei uma promessa no primeiro, pois agora eu vou ao último capítulo do Apocalipse. Capítulo 22, no verso 7 está escrito assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus diz para você e para mim: eis que venho sem demora. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Felizes são aqueles que obedecem, que seguem, que estão com o coração aberto para viver e fazer a vontade do Senhor. E agora no verso 12, Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus diz: eu venho sim, sem demora, e comigo está o galardão, comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. E aqueles que têm procurado andar nos caminhos do Senhor, que têm perseverado no caminho do Senhor, eles podem crer e crer para valer que realmente há uma recompensa maravilhosa para eles. Quando leio Jesus falando do galardão, eu me lembro das palavras que estão na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, a partir do verso 35. Está escrito assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, está escrito: o meu justo viverá pela sua fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas o raciocínio termina dizendo assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas da fé para a conservação da alma. Essa é a palavra de Deus para você nessa hora. Persevere crendo, crendo que Jesus virá e Jesus breve virá, porque essa é a sua promessa e Ele tem um galardão para todos os seus filhinhos. E quer ver a última promessa do Apocalipse? Capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. É Jesus quem está falando. Eu venho, diz o Senhor, sem demora. E aí João acrescenta e diz assim: amém. Vem, Senhor Jesus. Essa expressão, vem, Senhor Jesus,
no seu original é a palavra Maranata, que é uma expressão aramaica. Maranata significa Nosso Senhor vem, ou Nosso Senhor está vindo. Por isso, Maranata, que cada dia mais você e eu sigamos crendo e crendo unicamente na palavra do Senhor, porque conforme Ele prometeu, Ele virá. Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar os seus filhinhos, então um dia nós estaremos juntos para sempre com o nosso maravilhoso Senhor. Creia, Jesus vem, você e eu já sabemos como Ele virá, de forma visível, audível, pessoal, gloriosa. Ele virá com todos os seus anjos, será o maior acontecimento da história, o maior espetáculo de todos os tempos, e o chamado de Deus para você é, para mim, para nós todos, que nos preparemos, que estejamos atentos, vigilantes, por meio do estudo da palavra, por meio da oração, da comunhão com o Senhor, para que quando Ele voltar em glória e majestade, estejamos juntos com Ele para sempre. Vamos ouvir o quarteto Arautos do Rei. E essa música linda que tem como título Enquanto Ele Não Vem, ela convida você e a mim, nós todos, para que nós perseveremos, mantendo viva a esperança em nosso coração, porque a gente não sabe o dia, mas a gente sabe que Ele virá em glória e majestade, e nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá,
eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Continue crendo, crendo para valer. Foi Ele quem prometeu, não foi? Foi Ele quem disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, Jesus disse, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isto é, João capítulo 14, versos de 1 a 3. Ele não falha, ele vai voltar sim. Continue crendo. E como cantou o quarteto, enquanto ele não vem, vamos seguir esperando, vamos seguir orando, vamos seguir buscando a palavra do Senhor de todo o nosso coração. Eu quero continuar, quero assim convidar você a continuar assistindo a TV Novo Tempo sempre que possível. Esteja conosco também aqui no programa A Voz da Profecia, porque a palavra de Deus sempre terá uma mensagem de esperança para você, uma palavra de vida ao seu coração. Porque enquanto Ele não vem, nós seguimos esperando, e quando Ele voltar, nós vamos cair aos seus pés. Nós vamos adorá-lo de todo o nosso coração, e eu fico pensando como será quando a eternidade começar. Como vai ser lindo quando os filhinhos de Deus, de todos os tempos e lugares, forem reunidos na presença do Senhor. Você estará lá, e eu também, pela graça de Deus. Por isso eu quero instar com você no sentido de que siga estudando a palavra, siga buscando a Deus, indo à igreja, cultuando ao Senhor. Não perca a sua esperança, porque a sua esperança está firmada no Senhor e na sua palavra. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a tua palavra hoje nesse programa e te peço, fica, Senhor, com todos os teus filhinhos que estão orando comigo agora, para que a esperança da segunda vinda de Jesus permaneça viva em nosso coração, que nós sigamos confiando no Senhor e andando nos teus caminhos. Eu te peço, Pai, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A gente se vê. Um abraço. Tchau.